Gravação iniciada. Boa noite, nós somos o grupo D da prática de eletromagnetismo e hoje vamos apresentar a experiência prática do motor elétrico. Nosso grupo é composto por André Luiz, Ives Monteiro, Sofia Cordeiro e Washington. Bom, para começar a explicar, pode passar, fazendo favor? Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso motor. Os materiais utilizados para a construção dele foram papelão, fio de cobre, fita isolante, palito de sorvete, raio de bicicleta, cola quente e alguns ímãs. Pode passar. Bom, para construir essa estrutura, ela não foi muito difícil, porque ela era uma estrutura bem pequena. Dá para ver em comparação ali com a mão de quem está segurando ela, que é um motor bem pequeno. Então, não foi necessária uma estrutura muito grande. A nossa base foi construída a partir de um recorte de papelão. Nós dobramos ele em formato de U, como dá para ver. Tudo bem que fica meio quadradinho, né? Mas ele tem esse formato de U e utilizamos palitos de picolé para formar treliças. Dessa forma, a gente consegue garantir uma estabilidade estrutural, né, para a nossa base. Então, ele fica ali em forma de treliça, né, para poder segurar a nossa base, enfim. E, por fim, também foi utilizada uma chave de fenda para poder fazer alguns buracos na lateral. Acho que dá para ver que a gente usou um raio de bicicleta para poder fazer o eixo. Então, dá para ver que ela perfura o nosso papelão pelas paredes para poder girar, né? E esse furo foi um pouquinho maior do que o diâmetro desse eixo que a gente usou exatamente para que ele pudesse se mover livremente, não tivesse interferência na hora que o nosso motor estivesse girando. Então, a nossa construção da base foi bem simples mesmo, não teve nada de muito complicado. Tentamos fazer realmente o mais simples para mostrar que algo elaborado pode ser feito de maneira sem complicações. Então, essa foi a nossa estrutura utilizada. E agora eu vou passar para o André. Bom, a minha parte é sobre as bobinas. E para a gente entender melhor como é que funcionam as bobinas, vamos começar a falar sobre a teoria das bobinas. E uma bobina é um componente elétrico que consiste em fios condutores enrolados em espiras em torno de um núcleo. E como vocês tiveram um pequeno spoiler na foto que a Sofia mostrou, a gente fez as bobinas e elas foram fixadas com fita isolante na nossa estrutura, mas eu vou falar um pouco melhor sobre elas no próximo slide. E para o nosso experimento é importante a gente entender uma propriedade da eletrônica, que é a indutância. E a indutância de uma bobina é uma medida de sua capacidade de armazenar energia em forma de campo magnético, quando uma corrente elétrica flui através dela. Então, essa propriedade é basicamente a chave do nosso motor, porque é através dela que a gente consegue transformar esse campo com o campo magnético externo dos ímãs na rotação do nosso motor. Isso também será explicado melhor quando a gente for falar do motor funcionando em si. E aqui, como a gente pode ver, a indutância ela é determinada pelo número de espiras, a área da seção transversal das espiras e o comprimento do fio e o material do núcleo. No nosso caso, a gente foi bastante meticuloso com o número de voltas, porque no nosso motor, a gente fez um motor com 4 bobinas, que era o exigido pelo professor, e essas bobinas, elas têm que ter exatamente o mesmo número de voltas, porque, como mencionou aqui, o número de voltas da espira influencia diretamente na indutância da bobina. Então, a gente precisa ter a indutância mais uniforme possível para o nosso motor ter o melhor giro. Então, a gente fez nossa bobina com 65 voltas, que foi o número de voltas que a gente utilizou em cada bobina. E, no caso, a gente fez a bobina com fio de cobre, mas poderia ser qualquer outro material condutor. Mas, no nosso caso, era para a gente ter a exposição e nós fizemos com fio de cobre. Washington, passa o slide, por favor. Aqui a gente tem melhor uma foto, como a Sofia falou, é um motor relativamente pequeno. A gente fez ele com um tamanho menorzinho, mas ainda assim a gente obteve um bom resultado em questão de giro, em questão de outras coisas, a gente obteve um bom resultado. A gente utilizou um suporte para enrolar essas bobinas, e como eu falei, elas foram feitas com 65 voltas, e a gente utilizou pedaços de fita isolante
para acoplar essas bobinas na nossa estrutura. Vocês podem notar que, igual mencionou no slide anterior, a área transversal dela faz diferença. Então, a gente posicionou elas de uma maneira bem uniforme ao redor desse círculo de papelão para que o nosso motor ele ficasse muito bem distribuído. Tanto a questão do peso, para não ter nenhum lugar em que o peso é maior e dificulte, tanto para outra parte da construção. Então, essa daqui é a foto da nossa bobina. A gente, como eu falei, utilizamos fio de cobre e utilizamos 4 bobinas com 65 voltas cada um. E essa é a parte das bobinas. Eu vou passar a palavra para o Washington agora. Bom, vou falar sobre a integração. Para começar, a grande integração do nosso sistema são as ligações que a gente fez entre bobina e estrutura. Então, vamos lá. Aqui, na primeira imagem, eu estou mostrando o N seria norte-sul somente, de cada bobina. É como se cada lugarzinho aqui, um desses aqui retângulos, fossem uma bobina. Aqui, no caso, nós teríamos 3. Aqui, como a gente pode ver, só tem uma. E a gente vai ter os pulsos que vão ser transformados aqui, pela energia que vem aqui. Seriam todas as bobinas ligadas nesse. E aqui seria esse aqui ligando em outro. Bom, que seria o chaveamento, né? E aqui a gente tem os nossos pulsos. E é importante que nem o André falou, a gente usou 4 polos, então quanto mais polos a gente tem um torque maior. Vou estar falando mais para frente, explicando por quê. E quando menos torques a gente tem um RPM maior, ou seja, uma velocidade maior. Bom, aqui, Tesla, ele não descobriu, mas ele fez a observação de que campos eletromagnéticos, caso eles fossem feitos de uma forma como se fossem uniformes em sua distribuição, e a gente conseguisse fazer isso. Nesse caso que a gente tem 3, azul, vermelho e amarelo, porque a gente está vendo um motor trifásico. No nosso caso, só seria uma fase, com vários polos. Então, é legal estar anotando isso, porque isso vai influenciar em como a gente vai estar fazendo nossa ligação mais para frente, ligando cada bobina. Aqui a gente tem uma imagem onde mostra nosso polo norte-sul e qual que é o formato que vai formar de cada bobina. Aqui a gente pode verificar uma coisa que é muito importante quando a gente vai fazer a nossa bobina, é que todas tenham o mesmo sentido. E por quê? Porque a gente vai estar gerando esses campos aqui, elas tendo os mesmos sentidos, a gente vai conseguir ter essa força de torção, porque se a gente não fizer isso no mesmo sentido, vamos ter forças de torção contrárias uma à outra, e não todas indo no mesmo sentido, que é o sentido de ter mais bobinas, né? Ter um torque maior. Bom, aqui eu já tenho algumas imagens a mais, onde a gente no primeiro mostrou aqui como seria o funcionamento. Aqui no segundo, a gente consegue estar notando, no terceiro, na verdade, como a imagem é modificada e como fica bem mais uniforme quando a gente utiliza mais campos. E aqui a gente pode verificar esses pulsos. Esses azulzinhos são os nossos pulsos. Bom, aqui a gente pegou esse esquemático aqui e transformou ele em um círculo, que é o que a gente utiliza em uma bobina, né? É um esquemático de um círculo. E aqui a gente pode verificar que o nosso fluxo, que esse fluxo não é uma questão de simplesmente a gente vai fazer e vai ter. Ter esse formato aqui no nosso campo eletromagnético foi algo de conhecimento que foi transmitido de engenheiro para engenheiro no decorrer dos anos, e esse design foi melhorado. Que a gente pode falar de design de aviões, por exemplo. Foi algo que sempre tinha um detalhezinho lá que a gente percebe, pô, esse design aqui, a gente tem uma eficiência energética maior, a gente consegue ter uma rotação maior, a gente consegue ter uma torção maior. E vários engenheiros mecânicos, eletromecânicos, engenheiros eletricistas, conseguiram estar otimizando esse design. E aqui, com esse formato de agente circular, a gente consegue ver qual que é o formato que a gente teve no nosso motor. Bom, aqui é a imagem. Qual que é a grande influência da gente pegar e estar utilizando vários polos, né? Polo é o nome correto que a gente coloca para cada bobina, assim, que a gente ouça falar. A importância da gente ter vários polos assim é que cada vez que a gente tem mais polos, como a gente pode ver nessa simulação aqui, do MWorks, que é da mesma empresa do SolidWorks, nosso fluxo aqui ele ficou uniforme.
ter esse fluxo uniforme é algo que a gente busca. Por quê? Porque isso garante uma eficiência melhor do motor, uma eficiência maior, né? Então, a gente colocando cada vez que coloca mais pau, a gente consegue isso. Esse daqui, a pessoa chegou a utilizar, se eu não me engano, 12, para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, então. Bom, por aí. As nossas ligações. Bom, como é que foram feitas as nossas ligações? A gente só utilizou um. Vocês lembram que aqui tinha várias coisas, porque a gente é um motor trifásico, então tem 3 fases. O nosso, como a gente estava utilizando uma fonte contínua, e ela só tinha uma fase, então a gente só utilizou um. E como é que foi isso? A gente pegou, enrolava, e essa partezinha aqui da bobina, a gente deixava todas elas soldadas no mesmo ponto, que seria o ponto que a gente utilizou para fazer a alimentação do sistema. Então, a gente pode ver que tem 4 polos, né? Que é justamente o que a gente fez. Aí vinha um desse, solda. Outro desse, solda. Vinha outro desse e solda. E a gente ia pegando e fazendo isso. Como a gente pode ver aqui, tem 4, a gente usou 4 bobinas. Cada bobina tem isso. E a gente pode pegar e notar como é que foi a nossa. Essa partezinha aqui, que a gente pode ver que está solta da bobina, na verdade só vai ser soldada nessa primeira. Nessa daqui ela já vai ser soldada para ir para a próxima. Vai ser no sistema de chaveamento, na verdade, né? O nosso sistema de chaveamento, o que seria um sistema de chaveamento? O sistema de chaveamento é um sistema, porque a gente não poderia deixar elas nem paralelo, nem em série, porque no nosso caso do motor, elas entrariam em curto. Foi até um erro que a gente viu bastante com nossos colegas. Então, um dos principais cuidados que a gente teve foi em não deixar nosso motor entrar em curto. Então, a gente usou um sistema de chaveamento. Bom, aqui é a coisas importantes que a gente tem que falar. Aqui o sistema está muito mais... É um sistema indo comercial, né, do que a gente utiliza hoje de bobinas. Aqui a gente tem 32 ranhuras. Ranhuras são essas entradas que a gente pode verificar aqui na imagem. Com essas 32 ranhuras, a gente consegue ter uma eficiência alta. Geralmente, motores comerciais, hoje em dia, a não ser que seja para uma aplicação específica, bem específica que eu quero dizer, né? A gente vai ter motores de 36 ou 42 ranhuras. A questão da gente ter uma quantidade maior de ranhuras é que a gente vai ter essa forma uniforme, como a gente provou com essa simulação, e vai ser perfeitamente radial, né? Que é a forma que a gente quer por questão da torção que a gente quer gerar. Quanto mais ranhuras, mais forma uniforme e mais perfeitamente radial. Bom, aí aqui só para falar como é que é o nosso sistema, ele funciona, né? Aqui a gente tem essa imagem, que eu preferi colocar isso porque parece uma imagem mais... Do que eu falei estava meio solto, aqui a gente consegue juntar tudo, fazer a integração do conhecimento. Como é que um motor de corrente contínua simples funciona, né? Que no nosso caso a gente utiliza uma fonte de corrente contínua. Quando a bobina é alimentada, um campo magnético é gerado em torno do motor. O lado esquerdo do rotor é empurrado para fora do ímã esquerdo e atraído para a direita, causando rotação. Ou seja, vai gerar uma força de rotação. O rotor vai continuar a girar até enquanto a gente estiver alimentando. Quando o rotor ficar horizontalmente alinhado, o torque torna-se zero. Neste ponto, o comutador inverte a direção da corrente através da bobina, invertendo o campo magnético. E aqui é só mostrando como é que funciona. Aqui, uma coisa importante. Quando a gente está na indústria, a gente tem as bobinadeiras. As bobinadeiras nada mais são do que um sisteminha com 2 carros, parecido com esses palitos, onde a gente vai ter um braço robótico que vai ficar enrolando o cobre. A gente pegou e tentou fazer isso quando a gente está fazendo experimento, né, para aumentar a nossa efetividade. Então, a gente colocou 2 palitos, colocou com cola quente e enrolamos todas as bobinas. No que ter isso nos ajuda? Nos ajuda a saber o sentido da bobina que a gente está enrolando e a quantidade de voltas e ter um tamanho padrão. Ou seja, a gente viu o tamanho que a gente vai fazer a bobina, que a gente tentou fazer uma bobina menor, por quê? Porque quanto menor a bobina para uma quantidade de polos iguais e mantendo o tamanho das nossas bobinas, a gente consegue cobrir a área dos raios, assim, a área
do nosso motor maior. Ou seja, a gente vai ter uma potência maior do que se a gente tivesse usado um raio maior do nosso motor. O raio que eu quero dizer eu já especifico mais para frente, que seria esse ali. Esse aqui foi o nosso motor, onde a gente colocou os ímãs aqui. Aqui a gente está alimentando aqui o nosso sistema de chaveamento, como a gente pode ver. Não está completamente coberto de cobre. E essa parte do chaveamento é importante a gente ver. O que a gente fez? A gente cortou um fio flexível 2,5. Utilizamos uma cola, um prego, foi um prego. Passamos esse prego dentro do fio para deixar ele com um diâmetro maior e caber nesse raio bonitinho, sem perder o aperto, né, do fio. Em volta a gente passou em cima do fio, porque a gente precisava de um material dielétrico, né, que não iria conduzir, fita isolante. O fio já iria fazer isso, a gente fez isso porque a gente queria melhorar o diâmetro mesmo ali para o sistema de chaves que a gente fez. O sistema de chaves nada mais é do que esses sistemas aqui com as fitas de cobre que a gente soldou. E a gente tem aqui o André, nosso participante aqui do grupo, né, com energizando, né, aquele que colocou o negativo aqui era todo fechado. Esse sistema todo fechado aqui, a gente pode ver que é essa partezinha aqui. Aquela parte com o chaveamento é essa daqui. Então, voltando aqui, a gente pode... Deixa eu passar aqui. Novamente, o motor funcionando. Aqui nessa parte negativa, a gente vê que está todo. Tenta sair essa isca. É a nossa parte negativa. E nessa daqui, a gente vê que tem essas coisinhas que vai ser o sistema de chaves. O que é o sistema de chaves? Para cada bobina que a gente soldou aqui, todas a gente colocou em contato por meio dessa, que é a nossa negativa, e aqui, que é o nosso positivo, a gente tem um sistema de chaves, onde cada vez que vai passar por uma dessas plaquinhas, ele vai estar empurrando o motor para frente, vai ser um impulso. Então, a gente consegue pegar e manter essa rotatividade, né, gerando essa rotação cada vez que vai passar no sistema de chave, ou seja, a gente tem um sistema de chaveamento. A gente também pode pegar e notar que a gente só utilizou 1,25 e conseguiu uma rotação alta, em comparação com alguns motores que a gente viu. Então, a gente viu que o nosso motor foi um sucesso de experimento, né? Aqui é outro vídeo. Aí aqui outro negocinho que a gente pegou e colocou para o nosso motor não ficar deslizando, né? Com a rotação. São os apoios que a gente utilizou de uma tampinha de garrafa mesmo. Então a gente pode ver que a gente tentou aproveitar ao máximo os materiais que a gente tinha disponível em casa. Bom, terminando isso, eu termino a parte de integração e como o nosso motor funciona. Mais uma coisinha, agora só para fechar, que eu tinha acabado de esquecer, são os nossos ímãs. Aqui a gente coloca esses ímãs, porque os ímãs vão ser o que vai estar gerando, que nem eu coloquei nessa explicação aqui, né? Então, a gente pode ver que, como a gente vai ter os ímãs, então esses ímãs aqui do lado direito são os ímãs que a gente pegou e colocou no experimento aqui. E agora eu vou passar para o Ives. Então, aqui temos... a gente vai fazer a simulação do motor no OneSoft. A gente abre esse módulo aqui, RPM aqui, Design, e no Adjust Speed Synchronous Machine, para fazer o motor. A gente pode... Aqui, ó. A gente abre ele aqui. Temos todas... Agora a gente vai configurar a nossa máquina. O number of poles aqui, a gente vai colocar 14. Friction loss 24. Reference 13,300. E aqui a gente vai deixar no Y3 mesmo. Ok. Agora a gente vem pro nosso circuito. Aqui no circuito a gente vai colocar 120. 2, 2. Ok. Agora a gente vem pro stator. Aqui 300. 217. 75.
E agora, o material que é usado na simulação, ele está na biblioteca do ANSYS, mas como aqui é o Unsoft, a gente não tem ele, então a gente vai ter que criar esse material. Então a gente vem aqui, Add Material, é o... deixa eu ver aqui o nome dele. É o... aqui, é o M27, M27, 29G. A gente vai vir aqui em velho não, desculpa. A gente vem aqui em type, colocar não linear, essa curva. E agora a gente vai ter que setar todos esses pontos aqui. Então eu vou dar uma pausa aqui para eu colocar esses pontos e eu já volto. Então aqui nós temos o nosso material designado aqui para o motor. Opa. Aqui. Isso. Ok, temos o nosso material aqui. Ok, aqui. Terminei de definir todas as outras propriedades do nosso material. Agora a gente vai selecionar ele, dar ok aqui. Já vê que ele vai ser, né? Ele vai ser adicionado aqui. Agora a gente coloca 12 slots. Slot type 4. Ok. Agora a gente vai vir aqui pro nosso slot. Aqui no slot a gente desativou esse auto design. Então aqui a gente vem 2, 3, 17, 11, 23.5, 29, 2. Aqui. A gente tem aqui nossas bobinas, né? O winding agora. Aqui a gente vai colocar window layers. Aqui 4. Ok. Aqui connect all coins, né? A gente vem aqui. Eu tô fazendo no Unsoft porque como é que fala? Aqui. O ANSYS estava dando problema, ele não deixava colocar material aqui. Ele crashava o ANSYS. Então seria muito mais fácil quando precisaria adicionar o material, criar o material, né? Mas como o ANSYS não estava deixando, a gente tem que fazer aqui, né? Então aqui a gente seleciona 210, 145, 75, polo type 5. Ok. Agora nosso polo. Opa, desculpa, eu esqueci de pausar aqui o vídeo. Mas... ah não, eu despausei quando eu cliquei em M, mas aqui eu tava setando o material. Aqui a gente vai colocar 0.8, 2, 38 e 6. Agora ele vai vir aqui para o nosso shaft. Aqui no shaft a gente vai tirar aqui, ok? Análise add setup. Aqui a gente vai colocar 110 kW, 300 volts, 13.300 RPM e 75 cell. E agora vou dar um analyze all, tudo certinho. Salvar aqui. Vou pausar aqui, quando terminar de salvar eu volto. Aqui, como a gente pode ver, normal completion of simulation, terminou de salvar. Então agora a gente vai ver como que ficou o nosso motor. Aqui a gente vem em result. Aqui, né? Result, solution data.
Aqui a gente coloca Full Load Operation, né? A gente vem em Curves. Antes a gente tem que vir aqui em Output, colocar em kilowatt, Input, colocar em kilowatt. Agora a gente volta aqui para o FEA e a gente vai ver a nossa curva de potência. Então, esse aqui é o nosso gráfico da corrente pelo torque. Agora a gente vem aqui, aqui, Rectangular Plot. Aqui, né, a gente tem o gráfico da potência com a angulatura do motor. Aqui, a gente consegue ver o gráfico aqui. Agora a gente vem aqui nos resultados. Pera aí. Os resultados, de novo, Solution Data. Que agora a gente vai ver o gráfico da eficiência pelo torque, né? A gente vê como é que ele se assemelha da potência pelo ângulo aqui, né? Como é que é o gráfico, como é que é esse outro gráfico, né? Aqui a gente pode, a gente estava aqui, ó, no gráfico de eficiência pelo torque. A gente vem, troca para o gráfico de Winding Currencies Under Load, né? A gente vê como é que ele se comporta nesse air gap position, né? Agora, para finalizar o nosso motor, a gente vem aqui em análise, setup, create maximum design, setup 1 e agora eu vou deixar o Ansys trabalhar e quando ele terminar de carregar tudo aqui do motor eu volto. Voltando aqui, a gente vê aqui tudo que o Unsoft fez. A gente vem aqui em Analyze All, tem problema de Boundaries e Excitations. Então, a gente vem aqui nos nossos vem aqui, só um segundo. Aqui, a gente vai vir nos Excitations, Set Core Loss. Vamos selecionar nosso estator e o nosso rotor. Aqui, opa, ok. E a gente vem aqui no nosso setup. Opa, peraí. Só um segundo. Agora a gente vem aqui no setup. Vamos Save Fields, Linear Setup, né? 0. Aqui a gente coloca 0, 12. E aqui, pera aí, a gente vai copiar esse aqui e jogar aqui. Add to list. A gente já vê todos os timestamps deles aqui, né? Aqui a gente tem o gráfico do torque, das correntes de vento aqui, e que do torque pelo tempo, o torque angulado pelo tempo, né? Aqui infelizmente tivemos problemas na simulação, então não vou conseguir mostrar os vetores e tudo, mas é desse jeito que é a simulação de um motor no software Unsoft HFSS. Tá, agora passando para o fórum de discussão, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o que achamos, o que gostamos, o que não gostamos desse experimento. Alguém gostaria de começar falando o que achou? Eu gostaria. Fazer o motor foi muito interessante, porque a gente botou em prática muitas das coisas que a gente vê na teoria e que a gente abordou também na simulação, que o Ives mostrou para a gente, que a simulação também ajuda a ilustrar o funcionamento do motor. E é legal também que a gente faz nesse motor, durante o processo de fazer ele, de testar ele e ver ele funcionar, a gente tem algumas ideias de melhorias que a gente pode fazer no motor. Isso foi até algo que o professor pediu para a gente explorar aqui no vídeo. E nosso motor ele ficou bom, modéstia à parte, mas ele ainda assim tem algumas coisas que se fosse para a gente fazer outro motor, a gente melhoraria. E uma delas, como o Ashton falou e mencionou a importância,
são os comutadores e o chaveamento. Que o nosso ficou bom, mas ele poderia ter sido melhor. Mas eu acho que ainda assim o nosso motor ficou bem robusto, ficou bem funcional. A gente conseguiu, mesmo com o motor pequeno, a gente conseguiu ter um resultado satisfatório. E eu acho que foi muito legal essa parte da gente tentar entender, e até durante o processo a gente fez algumas mudanças de coisas que foram realmente muito importantes para o nosso motor, porque tinha coisas que a gente ia fazer de um jeito, só que a gente percebeu que seria melhor fazer de outro jeito, e do jeito que a gente fez, assim, deu um avanço muito grande para o nosso motor. Então, acho que eu gostaria de salientar isso, porque eu acho que foi muito importante para a gente essa percepção de melhoria e a gente ter essa análise crítica sobre coisas que a gente pode melhorar. E eu também gostei bastante da simulação, porque ela conseguiu dar uma ilustrada melhor sobre o funcionamento do motor. Sim, uma coisa que eu falei já nesse trabalho e também em todos os outros é ver a simplicidade, né? Então, com coisas que a gente teve em casa, nada ali a gente comprou direito. Acho que a única vez que tivemos que comprar foi o filme de cobre que tinha que acabado no laboratório. Então, mas são coisas muito simples. Então, a base, por exemplo, muitos grupos fizeram uma coisa com madeira e tudo mais, que ficou lindo, ficou muito bonito também, funcionou muito bem. Mas dá para ver que dá para fazer com coisa que a gente tem em casa. Então, é um papelão, é um palito de picolé, é cola quente, não precisa de nada muito caro, ou então não precisa de nada muito elaborado para ver que funciona. E a gente Então, conseguiu é um sempre RPM legal ver maior essa ainda, né? diferença. Aham. Sim, e com coisas tão pequenas, exatamente como ele falou, a gente conseguiu um desempenho muito bom. Bom, uma coisa que eu também gostei, que foi na parte de estrutura, que nós a gente teve que fazer algumas modificações. Nosso plano inicial foi com o vídeo que a gente viu do professor, que a pessoa fazia dentro de um copinho, vamos dizer, de madeira. A gente tentou fazer isso lá, só que o sistema de chaveamento, a gente pegou e analisou. A gente viu que eu consegui ter uma eficiência melhor, mudando para aquele do formato do U, em vez de fazer numa caixinha de madeira redonda. O que no final foi uma escolha assertiva, né? Só que com isso a gente teve que fazer algumas modificações, porque a gente não tinha um motor pronto, a gente teve que utilizar dois motores. Um que era como todo mundo estava fazendo e outro dessa caixinha. E vamos falar assim, a gente conseguiu encontrar soluções não se baseando simplesmente, vamos ver um vídeo de como montar. A gente pegou e viu todos os conceitos e conseguiu montar um nosso baseado em dois vídeos, onde a gente pegou e viu, por exemplo, a parte da ligação, a gente pegou o multímetro e foi fazendo, medindo em todos para ver onde estava tendo contato, então a gente não podia ter contato, não estava tendo contato. Em cada solda que a gente fazia, até para testar a nossa solda, já que a gente é novo nessa parte de solda, e a gente conseguiu ver a qualidade disso tudo. O que eu acho que essa questão entraria como um critério de qualidade, né? Para fazer um bom motor. E eu acho que foi até por isso que a gente conseguiu uma rotação alta. No mais é E, isso. e por último aqui, eu gostaria de falar que não do nosso projeto em específico, mas do experimento em si, a liberdade criativa que a gente tem. Porque a, o, o que nos limita é que o motor tem que ter quatro bobinas e tem que rodar numa fonte com uma determinada voltagem. Mas de resto, o professor deixou a gente fazer do jeito que a gente quis. Por exemplo, o nosso grupo, que nem foi falado antes aí pela Sofia, a gente fez uma estrutura simples de papelão com palete de picolé e cola quente. Tiveram grupos que fizeram placas de madeira robustas, porque fizeram motores maiores, mas seguindo as mesmas especificações determinadas pelo professor. Tiveram grupos que usaram apenas impressão 3D para fazer a estrutura base do motor. Então, essa liberdade criativa me fascinou muito, porque, por exemplo, como o Washington falou, o nosso motor a gente juntou alguns conceitos que a gente está pegando de um outro motor do copinho e inventamos na nossa cabeça como é que iria fazer a base, as bobinas e tudo, e saiu do jeito que precisava sair. Então, essa liberdade criativa me encantou muito nesse experimento. Bom, mais alguma coisa a ser acrescentada? Nada a acrescentar, é isso mesmo.
Bom, Só então isso. aqui eu gostaria de encerrar a nossa apresentação. Mais uma vez, agradecer ao professor pela oportunidade de ter feito esse experimento, né, de nos ensinar tanto, e agradecer pela atenção de qualquer espectador que esteja assistindo, e muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite. Gravação